Bom, boa tarde, jovens. De volta aqui para nós falarmos sobre paralelepípedos. Bom, nós já vimos sobre prisma, né? Já definimos prismas, e nós vamos ver agora que paralelepípedo é um tipo de prisma especial. Prismas são poliedros especiais. Desculpa, estava procurando essa palavra. Poliedros especiais, e os paralelepípedos são prismas especiais. São prismas cujas bases são paralelogramos, né? Aqui tem uma definição. Né? Escrevemos assim: paralelepípedos. Paralelepípedo é um prisma cujas bases são paralelogramos. E aqui a gente tem uma figurinha para a gente entender a definição, né? Então, prismas esses aqui são exemplos de prismas. As nossas bases são paralelogramos, né? Paralelogramos são aqueles quadriláteros cujas bases opostas são paralelas, né? Então, você pode descer nessa classificação e aprofundar, né? Ver paralelepípedos ainda mais peculiares, né? Como são os paralelepípedos retos, né? O paralelepípedo é um paralelepípedo reto quando as faces laterais e as bases elas se encontram ortogonalmente, ou seja, essas arestas laterais elas encontram as bases de formando um ângulo reto, né? O que não acontece num paralelepípedo qualquer, tá bom? Esse é um paralelepípedo reto e esse é um paralelepípedo qualquer. Você pega o reto e achata. Então pega aquele outro e arruma certinho, aí você vai ter um paralelepípedo reto. Agora o paralelepípedo retângulo, que é onde nós queríamos chegar. Um paralelepípedo retângulo é quando você tem um paralelepípedo cujas bases são retângulos. E retângulos são aqueles paralelogramos especiais, tá certo? São coisas que vão ficando cada vez mais particulares, peculiares, né? Retângulos são paralelogramos cujos ângulos são retos, né? Todos os ângulos internos são retos, tá certo? Os externos também, né? Então todos os ângulos são retos num retângulo, por isso é chamado de retângulo, né? Bom, então aí quando as bases são retângulos, você tem um paralelepípedo retângulo, que é o que você mais vê lá no segundo grau, no ensino fundamental, né? Bom, além disso, você tem os cubos, você tem os romboedros, né? Romboedro, deveria falar primeiro do romboedro, porque o romboedro é um paralelepípedo retângulo, é um paralelepípedo especial. Todas as arestas são congruentes, têm mesma medida, né? Então aqui tem a definição. Romboedro é um paralelepípedo que possui as 12 arestas congruentes, ou seja, quando você tem as 12 arestas congruentes, você vai ter 6 losangos, né? Todos vão ser losangos, porque losangos são paralelogramos que têm as arestas congruentes, né? Então aparecem apenas losangos no caso dos romboedros, né? Mas existe um romboedro ainda mais particular, mais peculiar, que é o chamado de cubo, que é quando as arestas são congruentes e todas as faces também, as faces laterais e a base são todos congruentes, ou seja, são quadrados, né? Então quando você tiver 6 quadrados aqui, 6 losangos muito particulares, você vai ter um cubo. Então acho que pela figura você já entende tudo, né? Então no romboedro, essas arestas todas, quer sejam as arestas laterais, quer sejam as arestas da base, elas são congruentes, têm a mesma medida. Quando além disso você tiver um paralelepípedo retângulo, né? Ou seja, aqui vai ser um retângulo particular, que é o quadrado, porque as bases as arestas são congruentes. Então aqui também você vai ter faces laterais que são quadrados, aí você tem um cubo. Um cubo é formado de 6 quadrados, na verdade. A área total aqui são 6 quadrados, tá certo? Muito bem.
Para nós não ficarmos só nisso, eu propus aqui um exercício, que está lá no livro, né? Exercício sobre paralelepípedo retângulo. Ele fala assim: mostre que as diagonais de um paralelepípedo retângulo são congruentes. Congruente significa tem mesma medida, né? Então vamos desenhar rapidamente aqui um paralelepípedo retângulo. Vou fazer agora na tora, como diz os meninos, tá bom? Não tem problema, não. Você tem aqui um paralelepípedo. Um paralelepípedo retângulo. Eu já desenho mal. Esses dias, jogando com os meninos, eu machuquei a mão. Minha mão estava parecendo uma bola. Agora já... Bom, aí você tem um paralelepípedo retângulo, ou seja, as bases são retângulos. E aqui ele é um paralelepípedo reto também. Por isso às vezes é chamado de paralelepípedo reto retângulo, né? Além das faces, das bases serem retângulos, as arestas laterais encontram essas faces segundo ângulos retos, né? Esses ângulos são retos. Então tudo é ângulo reto aqui. Na verdade, no paralelepípedo retângulo, né? Ou seja, as faces laterais também são retângulos. Tá certo? Muito bem. Vamos destacar uma diagonal. Vou dar nomes aqui às coisas, né? Vamos chamar de vértice, dar nome aos vértices A, B, C e D, E, F, G e H. Sejam os vértices do nosso paralelepípedo retângulo. Então vou destacar a diagonal HB, acho que é mais visível aqui, né? Diagonal HB, acho que tá legal, acho que está dando para ver legal, né? Você tem aqui a diagonal HB. Bom, primeiro o que é uma diagonal, né? Se eu pego H até G, você tem aqui, na verdade, uma aresta do poliedro, uma aresta do paralelepípedo. HG, HE são arestas. Se você sair de H para F, você vai ter uma diagonal, sim, mas uma diagonal da face, não é? Então, é chamada diagonal do paralelepípedo se não for nenhuma dessas coisas, se não for aresta e nem a diagonal da face. Aqui só cabe H para B, né? Porque a outra é uma aresta também, né? Quando você vai de H para D é uma aresta, quando você vai de H para A é uma diagonal da face lateral, de H para C é uma diagonal da face lateral, de retângulos, né? Então a única que é aresta, você vai ter, por esse critério, por essa definição, 4 arestas, né? Oh, ai meu Deus do céu, ainda não cheguei. 4 diagonais, HB, GA, EC e que mais? DF. São as 4 diagonais do seu paralelepípedo retângulo, tá bom? Deixa eu falar mais devagar que eu erro menos. HB aqui é uma diagonal, tá bom? Vamos ver o que acontece com essa diagonal. Daí, eu vou destacar aqui a diagonal DB, diagonal da base DB, tá bom? Porque eu quero destacar esse triângulo retângulo aqui. Claro que esse ângulo aqui é reto, né? Não sei fazer. Tá? Quero colocar muita coisa para não carregar. Mas esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, não é? Aí você tem a relação de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que HB, que é a nossa diagonal, nós estamos analisando aqui, né? Ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, você vai ter HD ao quadrado, a medida de HB AD ao quadrado, medida de HD ao quadrado mais a medida de DB ao quadrado, tá bom? Essa aqui é a medida, a soma dessas duas medidas é ao quadrado da medida, a medida do quadrado da sua diagonal.
que é uma diagonal do paralelepípedo. Vamos já destacar agora uma outra diagonal. Vou pegar a diagonal AG. Nossa, vai ficar longe, né? Longeão, mas tudo bem. AG. Destacando aqui a diagonal AG agora. Espero que dê para entender a figura. Então eu vou traçar aqui a outra diagonal do retângulo ABCD, né? Que é uma das bases do nosso paralelepípedo retângulo. Então aqui eu tenho diagonal do retângulo. Não esqueçam que todos os ângulos são retos aqui, né? Você tem um paralelepípedo retângulo, todos os ângulos são retos, porque as arestas incidem segundo ângulos retos aqui nas bases, e as bases são retângulos, então todos os ângulos aí são retos, né? Bom, nós destacamos agora como é que esse retângulo aqui, o triângulo aqui, outro triângulo retângulo. Aqui nós estamos no triângulo. O primeiro triângulo que nós destacamos foi o triângulo HDB, né? HDB. O outro triângulo que nós destacamos agora é o triângulo ACG, né? ACG. ACG. CG. Ficou ruim aqui, mas tudo bem. ACG. Então, no triângulo ACG, nesse triângulozinho aqui, ACG, o triângulozinho ACG, você tem que a quadrado da hipotenusa, que é a nossa diagonal, AG ao quadrado, medida de AG ao quadrado é igual medida de soma dos quadrados dos catetos, medida dessa diagonal aqui, que é um dos catetos do triângulo, AC ao quadrado, mais a medida do outro cateto, CG ao quadrado. Tá bom? CG ao quadrado. Agora veja bem, o segmento AC é uma diagonal do retângulo ABCD, tá bom? Então, a outra diagonal é DB. As diagonais de um retângulo são congruentes. Isso aí já é um resultado lá de geometria 1, né? De geometria plana. As diagonais do retângulo são congruentes. Isso é fácil ver porque os triângulos são congruentes. Os triângulos ABC e ADC são congruentes, né? Tem uma hipotenusa, compartilham uma hipotenusa comum, e os lados são paralelos e congruentes. Então, a diagonal DB é congruente à diagonal AC. Eu não sei se eu usei congruente assim, ou se eu usei congruente assim. Eu acho que foi desse... Vamos usar esse aqui, tá? Congruente. E congruente tem mesmo uma medida, né? Tá certo? Então eu posso substituir aqui o AC por DB. DB, medida de DB ao quadrado. Agora, e com relação a CG? CG é uma das arestas laterais do seu paralelepípedo. Ora, todas as arestas laterais são congruentes, porque você tem retângulos aqui, né? Então, olhando como paralelogramos, as arestas laterais são todas congruentes. Então, CG é congruente a... Qual era que eu estava usando? HD, né? HD. Substituindo aqui, ser congruente significa que tem a mesma medida, você tem HD ao quadrado. Bom, mas DB ao quadrado mais HD ao quadrado, DB ao quadrado mais HD ao quadrado é igual a HB
ao quadrado. Muito bem, são números positivos. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, você vai ter que a diagonal AG, a medida da diagonal AG é a mesma medida da diagonal AB, ou seja, AG é congruente a HB. Tá bom? Então, fechou legal, né? A diagonal AG é congruente à diagonal AB. Agora eu deixo para você completar, né? Você tem duas outras diagonais, EC e a outra diagonal, que EC, diagonais. Falta EC e a outra diagonal é a DF. E DF. Então eu deixo para você mostrar que elas todas são congruentes umas às outras, tá bom? Deixo para vocês esse exercício e, bom, espero que tenham entendido. Desculpem as falhas aqui, né? Estou meio na correria, mas vamos avançando, né? Os argumentos são os mesmos, tá bom? Vocês vão copiar, na verdade, os argumentos, é só para você exercitar e saber usar esses argumentos. A lista de exercícios vai ser mais ou menos assim também. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.